A cantora Vanilda Bordieri expôs há um tempo atrás agressões que sofreu no seu primeiro casamento. Ela conta como era difícil ser divorciada dentro da igreja. Ela também encoraja outras mulheres a saírem de relacionamentos abusivos. 30 e poucos anos atrás, a visão da igreja em relação a mulheres que sofriam agressão era: Deus vai mudar, Deus vai restaurar, aguenta. Quando eu me casei, eu tive um ano de relacionamento ok, muito bom, mas na minha primeira reclamação eu já levei um murro. Você casa com uma pessoa que você quer ter relacionamento, você quer ter liberdade para dizer não, você quer ter liberdade. Porém, a submissão que muitas vezes nós pregamos é que a mulher ela não pode ter voz ativa. Ela tem que estar 24 horas obedecendo ao que o seu cônjuge quer que ela faça. Eu trabalhava, eu sempre trabalhei, eu fui camelô, doméstica, eu nunca fiquei parada, eu não sei o que é não trabalhar na minha vida. E quando você leva o seu primeiro murro, a reação de quem te agride é se arrepender em seguida. E quando a pessoa se arrepende em seguida, você acaba com as suas armas de defesa. Por quê? Também está escrito que você tem que perdoar. Jesus sofreu, Jesus carregou a cruz, Jesus não abandonou, o casamento é um só, Deus abomina o divórcio. Quando você não se posiciona no primeiro tapa, quando você não se posiciona na primeira agressão, infelizmente você vai estar abrindo uma janela para as próximas agressões. Toda agressão física, ela antes vem de uma enxurrada de agressão moral e de agressão psicológica. Eu passei por uns anos, hoje eu posso falar, claro, não estou expondo nomes, ninguém, mas eu passei por isso, de agressão. Tive o meu pé quebrado, não precisava ter motivo para levar um tapa na cara, do nada. E eu cheguei a fugir, né? Mas eu sempre ouvia, casamento é um só. E se você não restaurar o seu casamento... Hoje as pessoas abriram mais a cabeça em relação à questão da agressão de mulheres evangélicas. Estou falando para mulheres evangélicas, embora exista ainda um grande número de pastores que não, você casou, você tem que aguentar até o fim. E por isso, eu fui me tornando uma pessoa muito rude comigo mesmo. Eu era uma pessoa que eu aguentava muita coisa. Hoje, a minha tolerância não chegou a zero, porque o Espírito Santo é aquele que vai nos moldando. Quando eu fiquei livre do relacionamento que me sufocava, que me batia, que me humilhava, que me deixava com a estima lá embaixo, que falava que eu era uma merda, que eu era uma porcaria, que eu era uma droga, que eu era feia, que ninguém ia olhar para mim. Para quem me segue, já ouviu me dizer que eu tive depressão. Eu já tive depressão. Eu passei uns 3 anos da minha vida andando corcunda, eu cantava corcunda. Tem vídeos dos Gideões que eu era muito magra, eu era acabada, eu parecia que eu tinha 60 anos. Hoje eu tenho 50, parecia que eu era mais velha, pelo peso da responsabilidade que a própria sociedade colocou em cima de mim, porque eu era uma mulher divorciada, eu não prestava. Eu chegava para cantar na igreja e eu sentia como se as pastoras fossem protegendo seus maridos, como se eu estivesse entrando lá para tomar o homem de alguém, enquanto eu estava precisando de um abraço de outras mulheres. Eu glorifico a Deus pela vida da minha irmã. Até ela quase já entrou no meio do nada. Era faca no pescoço, era coisa que ninguém sabe. A Célia já me salvou de um enforcamento, tá? Hoje fala assim, por que você está falando, você não tem medo? Hoje eu não tenho medo. Hoje eu não tenho medo, mas eu já tive medo. Eu já ouvi as pessoas dizer, essa daí é a Gretchen do gospel, essa aí já casou não sei quantas vezes, pastores desmarcaram a agenda comigo, né? Então eu tive muito, não é preconceito, é uma carga que foi colocada sobre a minha cabeça. Por que eu estou falando agora? Nós tivemos uma cantora que acabou sendo morta, e agora surgiram várias conversas sobre a moral, sobre tudo que envolve ela depois que a pessoa morre. Mas nada justifica. Nada justifica. Eu não casei para me separar. Nunca. Não queria ter me separado a primeira vez. Não queria ter me separado nenhuma vez. Eu queria ter lutado pelos relacionamentos. Eu queria ter lutado pela minha vida. Eu fico olhando algumas irmãs que casaram, tiveram a felicidade
de casar bem, o seu marido é calmo, o seu marido é uma bênção. E aí é fácil para você pegar o púlpito, né, o seu microfone, e colocar todo o peso de um relacionamento em cima de outras mulheres. E às vezes a gente enche a boca para dizer, estou casada há não sei quantos anos com o mesmo homem. Enquanto você poderia dizer assim, nosso casamento, graças a Deus, está indo para os seus 40 anos, não é fácil, seus 30 anos, não. Como se você fosse a heroína do relacionamento. Como se você fosse a santa e bendita entre as mulheres. Eu já vi mulheres casadas há mais de 40 anos que apanharam a vida toda, mas elas decidiram, por amor à obra, por amor a Deus, se submeter a toda essa agressão, a toda essa humilhação, para que as pessoas não falassem dela. Ah, são as escolhas. Ninguém escolhe um agressor, uma pessoa para bater em você, para casar. Ninguém escolhe. E namoro, gente, deixa eu falar uma coisa para você. Você não orou? Orou. Você não buscou? Buscou. Você não escolheu? Não deu para ver, não. Tem gente que quando namora esconde tanto, e quando você vai descobrir quem é a pessoa, você já está tão ilhada, você está tão envolvida em todas as situações, porque envolve família, envolve igreja. Já aconteceu uma coisa comigo que eu vou contar para vocês, de uma grande igreja, não vou falar o nome, que eu fui traída por uma pessoa e a pessoa foi cantar no meu lugar. Desmarcaram comigo, isso aqui é muito polêmico, mas eu não vou falar quem é. Desmarcaram uma agenda comigo por causa do divórcio e levaram a pessoa que tinha me traído para cantar no meu lugar. Eu deixo aqui para vocês, mulheres principalmente e homens também. Se vocês... Existem homens que são agredidos, lógico, não vou descartar, mas eu estou falando de relacionamento e não estou incentivando ninguém a se divorciar. Agora, se tiver agressão, não fique. Não vai mudar. Não vai mudar. Você vai fazer campanha 8, 10 anos e não vai mudar. Porque depende muito do caráter, da ira, do momento da pessoa. E se ela te agredir uma vez e você perdoar, vai ser pior ainda. Tá? Porque todas as vezes você vai ser obrigado a dizer, tá bom, eu te perdoo. Tá bom, tá perdoado. Não se trata de perdão, se trata de posicionamento. E se você é menina dos olhos de Deus, se você é vaso que Deus escolheu, se posicione sim, para que depois as pessoas não falem assim, era tão boa, poderia ter saído, poderia ter fugido, não precisava ter aceitado. Só depois que você morrer que vão falar. Eu não estou falando para qualquer coisinha, você chutar as pessoas, não é isso, gente. Orar e lutar pelo casamento é coisa de comportamento, é coisa de dificuldade. Tô com dificuldade aqui, tô passando por um inverno, tô passando por uma frieza, eu tô passando por uma depressão, eu tô passando por essa tristeza. Você vai ter que lutar pelo teu casamento, sim. Você tem que lutar junto, me ajuda. Você tem que se posicionar. Claro que você tem. Eu tô falando de mulheres que vivem num relacionamento abusivo, onde ela não tem liberdade nem para falar assim, olha, eu não gosto disso. Não gosto, tu é minha mulher, tu vai ter que aceitar. Não me arrependo de ter saído de relacionamentos abusivos que me fizeram mal, que quase me mataram fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. As mulheres, escapem pela vida de vocês. Ah, Vanilda, você fala, mas o meu marido me batia, eu fiz uma campanha de oração e ele parou de me bater. Amém, irmã? Amém, você é uma exceção. Vanilda, você está aconselhando as mulheres a ir embora de casa? Apanhou, vai embora. Levou tapa na cara? Vai embora. Teve o pé quebrado? Vai embora. Teve um chute na bunda? Não estou falando de chute, me trocou, não. Vai embora. Jogaram qualquer coisa em você? Vai embora. Pegaram faca para te ameaçar? Vai embora. Ah, mas o que vão falar de mim? Vai embora. Ah, mas o que a igreja vai falar de mim? Vá embora.